Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um esboço de gráfico levando em conta tudo que pode ser considerado no cálculo como intervalos de crescimento e decrescimento e concavidade. Nessa aula, essencialmente, o que eu quero deixar claro para vocês é que a matéria praticamente do cálculo foi feita. O que a gente vai ter que fazer é usar todo o assunto, de fato, e depois organizar. Então, de matéria nova, não tem nada, já está tudo feito. O que vai ser, vamos dizer, a parte nova para vocês é pegar todos os dados e organizar para esboçar o gráfico. Então, vamos lá. Vamos querer esboçar esse gráfico aqui. f de x igual a essa expressão aqui, uma função que é par, é aparentemente simples. Mas quando vocês vão ver, quando vai considerar concavidade, tem que olhar alguns detalhes aqui dentro. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, lembra de sempre, achar o domínio da f. Nunca esqueça disso. O domínio da f, por mais que a expressão seja simples, não atrapalhe nada. Faz isso que quando a função complicar, pelo menos você vai lembrar de fazer isso. Então, quanto é o limite? Se o domínio é r, quais são os limites que eu tenho que considerar? O limite quando x tende a menos infinito de f de x e os limites quando x tende a mais infinito de f de x. Em ambos os casos, a gente sabe que vai dar mais infinito e mais infinito. Por quê? Porque a função é... Primeiro, porque a função é um polinômio de grau 4. Então, quem manda no infinito é o grau do polinômio. Se o grau for par, mais infinito ou vai depender do coeficiente. Normalmente é mais infinito. Mas para quem não lembra, é só colocar o x à quarta em evidência, ou seja, o x de maior grau, e 1 menos 2 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x à quarta. Isso aqui, ó, essa expressão é igual a essa. Isso aqui vai para infinito, tanto quando x vai para menos infinito ou mais infinito. E aqui vai para 1. 1 vezes mais infinito, infinito. E daí? Então já temos a primeira expressão toda, que nós precisamos da f. A segunda que a gente vai ter que trabalhar é calcular a sua derivada. Então, quem é f' de x? Então agora vamos ter que trabalhar com a primeira derivada e pegar o máximo de informações possíveis. Então, quais são as informações? Deriva igual a zero, estuda o sinal da f' e vê onde cresce e onde decresce. Então, nós temos que é 4x ao cubo menos 4x. Isso aqui é igual a zero se somente se. X igual a zero, x igual a mais ou menos 1. É só botar o x em evidência, o 4x em evidência, melhor, e vai ficar x ao quadrado menos 1 sobrando aqui. Então, as únicas raízes são 0, 1 e menos 1. Então, o que a gente faz? Estuda o sinal da f', e com isso a gente sabe o que acontece com a f, onde ela cresce e onde ela decresce. Então, quem são as raízes? Menos 1, deixa eu botar mais espaço aqui. Menos 1, 0, 1. 1, 0, menos 1. Então, o que acontece com a f? Olha, se nós fizermos o estudo do sinal dessa f, antes de tudo, isso aqui é igual a quem? 4x vezes x ao quadrado menos 1. Tá? Coloquei o 4x em evidência e tudo isso. E a gente achou as raízes. Pode escrever de várias maneiras isso aqui. Então, fazendo o estudo do sinal da f', o que nós temos? Olha, se x é maior que 1, todo mundo é positivo. Tanto esse termo quanto esse termo. Então, aqui é positivo. Entre 0 e 1, esse termo é negativo, esse termo é positivo. Então, dá negativo. Menos vezes mais, menos. Entre menos 1 e 0, olha, isso aqui é negativo e isso aqui é negativo. Negativo vezes negativo, positivo. E antes de menos 1, olha, negativo, positivo, negativo. Então, é uma função que vai, olha, começa decrescendo, como é esperado, porque o limite quando x tende a menos infinito é mais infinito, então tem que começar assim. Depois que chega no menos 1, cresce, parando no 0 que volta a decrescer, e quando chega no 1, cresce novamente. Vamos guardar esse dado aqui importante. Depois de ter feito isso, a gente sabe intervalo de crescimento e decrescimento, onde acontecem os limites.
Agora a gente também precisa saber da concavidade. A concavidade, como que a gente calcula? A gente deriva novamente. Então, pega essa expressão 4x ao cubo menos 4x, deriva de novo. Então, vai dar 12x ao quadrado menos 4. Isso aqui vai ser igual a zero se somente se x ao quadrado, 3x ao quadrado é igual a menos 1 é igual a zero, dividir por 4 essa expressão, se somente se x é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Então, se o x é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 3, o que a gente faz? Estudo do sinal da f' a linha, procura as raízes e vemos que e depois disso a gente sabe o que acontece com a concavidade da f. Então, fazendo essa conta, o que nós temos? Olha, isso aqui é uma parábola. Então, a parábola antes de menos raiz de 3 sobre 3, eu sei que é positivo. Depois de raiz de 3 sobre 3, também tem que ser positivo. E entre os dois, negativo. Basta fazer essa continha. Quando x é igual a zero, por exemplo, dá negativo, o restante assim. Então, o que está me dizendo? A concavidade é assim. Tá? Então, praticamente nós temos intervalo de crescimento e decrescimento, não tem assíntota, e sabemos até onde está as concavidades. Agora pegamos esses dados e organizamos. Então, só para você ter uma ideia da organização, estou escrevendo tudo aqui novamente. A função f de x igual a x à quarta menos 2x ao quadrado menos 1. Não está me interessando mais, em nenhum momento, a derivada da f. Só estou olhando a concavidade. Apesar de aqui eu podia ter sido um pouquinho mais preciso aqui. Tá, o menos 1 está mais à esquerda que menos raiz de 3 sobre 3. Então, o que nós temos? Olha, então a gente vai pegar menos 1, 0 e 1 são os pontos importantes, sabemos os intervalos de crescimento e decrescimento. Menos raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3 sobre 3 também são pontos importantes. É o que me dá a troca da concavidade. E, basicamente, é isso aqui que a gente vai precisar. Então, fazendo essa conta aqui toda, o que nós temos? Olha, primeiro, a gente precisa marcar, claro, esses pontos aqui, que são pontos importantes. Então, ó, f de menos 1, então eu vou colocar, é igual a menos 2. Esse aqui é o meu f de menos 2. F de 0 é igual a menos 1, basta substituir ali na expressão. Então, se f de 0 é igual a menos 1, basta pegar aqui. E o f de 1 é igual a 2. É igual a menos 2. Note que, só para lembrar, o x quando tende a menos infinito, ó, fica assim. E quando o x tende a mais infinito, fica por aqui. Depois eu ajeito. Um ponto que vai ser importante é o raiz de 3 sobre 3 ou menos raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 vai dar aproximadamente a metade de 1. Aqui, ó, raiz de 3 é em torno de 1,7. 1,7 dividido por 3 dá 0,6. Né, vamos dizer assim. 0,50 e alguma coisa. E agora, quando a gente pega o raiz de 3 sobre 3, vamos pegar esse ponto aqui, e também esses dois aqui, o que nós sabemos? É menos 14 nonos. Se é menos 14 nonos, deixa eu marcar aqui os pontos, fica entre menos 1, menos 14 nonos é menos 1, alguma coisa. Então, se é menos 1, alguma coisa, vai dar, quase também a metade, quase menos 1,5. Vai dar isso aqui mais ou menos. Então, vamos explicar tudo o que está acontecendo aqui, ó. São esses pontos que a gente tem que marcar, esse. Agora, olha que interessante. Como que a gente organiza esses dados? Primeiro, eu sei que esse ponto aqui, quando x igual a menos 1, deixa eu botar aqui em cima, né? Agora, a gente sabe que esse ponto aqui, olha, decresce e depois cresce. Então, o gráfico seria alguma coisa assim. Aqui, eu sei que cresce e depois decresce no zero. Então, alguma coisa assim.
E aqui é a mesma coisa. O que eu sei é que nesse ponto aqui vai ser o que a gente chama de inflexão. É quando a concavidade muda. Então a concavidade vai mudar assim. Espera aí. Deixa eu fazer uma concavidade aqui legal. E aqui também a concavidade muda. E detalhe, só para marcar esses pontos, saber que aqui é mínimo e máximo, eu tenho que ligar daqui até aqui, só pode acontecer isso com o gráfico. Agora eu sei que daqui é mínimo e vai até o infinito. Então marcamos até o infinito. E a mesma coisa aqui. E esse é o gráfico da minha função, é o meu gráfico da f. Decresce até chegar aqui, faz essa oscilação e sobe. Tá? E nós temos o esboço do gráfico. Ah, professor, e essa concavidade foi tão importante assim para... Nesse caso não, mas no menos infinito até o mais infinito, fazer a concavidade desse jeito é mais importante. A gente olha. Mas quando a gente pede o gráfico é para utilizar todos os conceitos para saber como vai fazer aqui. Não tem nenhum problema, mas repara que muitas vezes até no esboço aparece a reta. É difícil desenhar uma mudança de concavidade muito bem feita aqui, mas ainda mais que a minha reta tangente é inclinada. Mas temos exatamente esse esboço aqui. Mas é um bom esboço do que acontece com o gráfico. O importante é desenhar aqui, ó. Esse aqui também é muito importante. Porque existe uma diferença entre ver assim e ver assim. Principalmente quando a gente olha para o infinito. Então, concavidade não é bobagem, é importante. Mas aqui a gente quer fazer esse traçado aqui. Isso aqui é importante. Tá? Mas aqui, vamos dizer que muitas vezes pode ser considerado um preciosismo. Mas se foi pedido, é bom fazer. Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado da aula.